Olá, sejam bem-vindos ao canal Monitoria Universitário. Eu sou Emerson Isidori e hoje nós vamos resolver o 14º exercício do segundo capítulo do livro de Mecânica Estática para Engenharia do autor Hitler. Então vamos ao enunciado. A estaca deve ser arrancada usando-se duas cordas A e B, né? E a corda A está submetida a uma força de 600 libras orientado a 60 graus, como está aqui, né? Inclusive faltou eu botar o A aqui. Se a força resultante que atua verticalmente para cima for de 1.200 libras, então essa força aqui, ó, que eu coloquei CFR, então determine a força T na corda B e o ângulo correspondente θ. Então, duas coisas que eu tenho que descobrir é esta força que age na corda B e este ângulo, né? Qual que é este ângulo? Então vamos lá, né, gente? Nós sabemos então o quê? Nós sabemos que nós temos dois vetores conhecidos. Nós temos o vetor força de 600 libras e nós temos o vetor força resultante que é de 1.200 libras. Então, a primeira coisa que eu devo fazer aqui é o quê? É fazer a soma de vetores, né? A soma de vetores. Então, vamos somar os vetores aqui. Vamos ver o que acontece. Observando que na soma de vetores nós devemos copiar os vetores e deixá-los igualzinhos como eles são, né? Então, para ficar mais simples mais simples, porém não menos poluído, né? O nosso raciocínio, eu imagino aqui, não é uma ordem isso, né? Eu posso imaginar aqui a primeira força dentro de um quadrado, só para ajudar a identificar melhor os ângulos. Então eu tenho o vetor força de 600 libras, né? Que é o que eu conheço aqui. Então eu tenho esse vetor força aqui, 600 libras, né? Ele faz com a horizontal, ele faz 60 graus. Então com a vertical, ele está fazendo um ângulo de 30 graus, né? Porque tem que dar 90. Aí eu tenho este ângulo aqui, né? Este vetor, perdão. Eu tenho esse vetor força de tração, né? Esse vetor força T aqui. Mais ou menos por aqui assim, né? Esse aqui é o vetor força de tração, né? T. E aí, como o enunciado fala, o vetor força resultante, ele é orientado verticalmente para cima. Então, eu vou fazer aqui, né? Vetor força resultante. Ele tem sempre a origem no primeiro vetor, né? Origem com origem, depois extremidade com extremidade. Então, eu tenho esse triângulo, gente. Eu tenho aqui o vetor força, né? De 1.200 libras. Eu tenho esse aqui, 600, né? E eu tenho esse aqui que eu vou descobrir quanto que é. Né? Agora vamos ver os ângulos, né? Esse ângulo aqui eu não sei quanto é, né? Não sei, não posso saber agora. Não tem como saber. Mas eu sei uma coisa, olha só. Perceba que eu tenho um ângulo que ele se forma entre o vetor força T e o vetor força F resultante. Eu vou até colocar o F resultante aqui também. Então, não tem um ângulo, eu tenho esse ângulo aqui, ó, se formando entre a força T e a força FR. Quanto que vale esse ângulo? Esse ângulo aqui, ele é o mesmo ângulo daqui, ó. Tá? Eles vão ter o mesmo valor. O mesmo ângulo que eu tenho entre esses dois aqui é o que eu tenho aqui. Qual que é esse ângulo? Esse ângulo se chama
θ. Né? Tá certo? Que é um ângulo que eu quero descobrir, né? Então, primeira coisa, eu poderia aplicar a lei dos senos aqui. Olha só, eu tenho esse ângulo aqui com T, né? Por exemplo, para achar a força T, eu tenho esse ângulo aqui, esse seno de 30, né? Eu usaria seno de 30, e aí eu faria FR sobre seno desse ângulo aqui. Só que eu não sei quanto é esse ângulo aqui. Então, observa. Eu não vou fazer o cálculo da força T pela lei dos senos. Por quê? Porque eu só conheço um ângulo, tá? Eu não tenho como fazer esse cálculo agora, porque só se conhece um ângulo desse triângulo todo. O que nós podemos fazer? Nós podemos fazer a lei dos cossenos. Lei dos cossenos. E aí, a força resultante que eu vou descobrir vai ser a força T. A força T é que vai ficar aqui. Então eu vou ter assim, ó, vou ter a força, que não vai caber aqui, né? Eu vou aplicar a lei dos cossenos, e aí eu vou colocar a equação aqui, porque não vai caber, tá? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter que a força T, ela vai ser o quê? Eu vou fazer o seguinte, gente. Como a força T sendo a resultante entre a força FR e a força de 600 libras da corda A. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter que a força T vai ser a força FR ao quadrado, mais, que é 1.200, né? Mais a força na corda B, na corda A, desculpa, ao quadrado, menos 2 vezes a força FR, que é 1.200, vezes a força na corda A, vezes o cosseno do ângulo que existe entre a força na corda A e a força FR. Esse ângulo é o ângulo de 30 graus, tá bom? Então, menos vezes cosseno de 30 graus. Tudo isso dentro da raiz quadrada, tá bom? Então, vamos lá. E por que eu fiz isso? Porque eu conheço duas forças, sei qual que é o ângulo formado entre essas duas forças, mas não conheço nenhum outro ângulo. Então, se eu não conheço pelo menos dois ângulos, não dá para aplicar a lei dos senos, ok? Então, vamos lá. Então, eu vou ter aqui 1.200 ao quadrado mais 600 ao quadrado. Aí isso aqui menos 2 vezes 1.200 vezes 600 vezes cosseno de 30. Fecha parênteses, fecha parênteses. Zera tudo, raiz de ANS. Então, vou ter que a força T, ela vale 743,58. Tá certo? Tá bom? Agora, eu posso fazer o seguinte. Eu posso determinar quanto que vale agora o ângulo θ. Por quê? Porque agora eu já sei que aqui vale 743,58 libra. Então, aplicando agora a lei dos senos, eu vou ter o quê? Eu vou ter
por exemplo, a força T sobre o seno de 30, ela tem que ser igual ao quê? Gente, qual que é o ângulo que eu estou tentando descobrir? Eu estou tentando descobrir o ângulo θ. Se eu quero descobrir o ângulo θ, imagina o ângulo θ como um olho. Qual que é a aresta que ele está vendo? Ele está vendo essa aresta aqui, tá certo? Então, se ele está vendo essa aresta aqui, vai ser a força de 600. Então, vai ser 600 sobre o seno de θ. Mas eu agora já conheço quanto que vale a força de tração T, né? Eu sei que ela vale 743,58, que tem sobre seno de 30, tem que ser igual a 600 sobre seno de θ, tá certo? Então, o seno de θ, né? Agora eu tenho até um espacinho aqui, o seno de θ, ele vai ser 600 vezes seno de 30, dividido para 743,58. Então, vamos ver quanto que vai dar. 600 vezes seno de 30, 1 mole de que dá 300, né? Dividido para 743,58. Vai dar 0,4034, vai. Eu vou colocar que o seno, então o seno aqui vai ser igual a 0,40. Mas não é o 0,40 que eu vou usar para determinar o ângulo, não. Eu vou usar o número cheio que está aqui. Como? Vou zerar, vou apertar Shift, seno de ANS, que aí eu uso todos os números que a calculadora calculou, né? Aí vai ficar 23,79. Então eu sei que o θ, esse ângulo aqui, ele vai ser igual a 23,79 graus. Pois então é isso, gente. Está resolvido. Descobrimos qual que é o valor da força T. Descobrimos qual que é o ângulo dela, é 23,79. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, pode deixar suas dúvidas nos comentários, né? Não deixe de dar seu like ou dislike, se inscrevam no canal e nos vemos no próximo vídeo.